Olá a todos, sejam bem-vindos ao Espiritismo, a Era 9. Hoje, dando sequência ao nosso estudo de número 53º, nós vamos ler algumas frases do livro Conduta Espírita, capítulo 3, que fala do dirigente de reuniões doutrinárias. Hoje nós leremos 3 frases deste pequeno capítulo, ok? Ser atencioso, sereno e compreensível no trato com os enfermos, encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina na consecução das próprias tarefas. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Observar rigorosamente o horário das sessões com atenção e assiduidade, fugindo de realizar sessões mediúnicas inopinadamente por simples curiosidade ou ainda para atender à solicitação sem objetivo justo. Ordem mantida, rendimento avançado. Em favor de si mesmo e dos corações que se lhes associam à experiência, não se deixar conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional, nem alimentar igualmente qualquer prevenção contra pessoas ou assuntos. Quem se demora na margem sofre atraso no caminho. Muito bem. Iluminados e guiados por essas instruções do Espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, damos início ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos estudando o livro, que é o Espiritismo, no capítulo 1, parte 3, do Padre, na questão de número 20, a última questão deste capítulo, que nós já dividimos essa questão em 2 partes, ou seja, tem 2 vídeos anteriores que vocês podem voltar e assistir, até para pegar o cabeçalho dessa questão, e hoje nós vamos encerrar esta questão. A leitura ela vai ser um pouquinho mais longa, porque os assuntos estão conectados entre si, então há uma necessidade de a gente ler ela até o final, depois nós vamos fazer um breve comentário, tá bom? Vamos lá? Dando sequência a essa questão, Kardec continua. Dissestes que se poderia passar sem ele, o Espiritismo no caso. De acordo. Como se poderia passar sem uma multidão de descobertas científicas? Os homens também se comportavam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivessem calculados os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e produzir seu trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Todavia, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo de ideias e que nos fazem penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer, ensinando-nos a influência que exerce sobre o mundo corporal, supondo-se que a isso se limite sua utilidade. Já não seria bastante a revelação de semelhante força? Vejamos agora sua influência moral. Admitamos que ele não ensine absolutamente nada de novo a esse respeito. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo. Porque o materialismo não crê em nada. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, que não tem mais razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega, que se diz ao materialismo que tudo não termina com seu corpo, mas pelos fatos que se lhe mostra, permite-lhe tocar os dedos e com o olhar. Não está aí um pequeno serviço que ele presta à humanidade e à religião? Mas não é tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nela nos antecederam, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele leva essencialmente as ideias religiosas. As desenvolve naqueles que não as têm
e as fortifica naqueles em que elas são excitantes. A religião, pois, encontra nele um apoio. Não para pessoas de vista estreita que a veem inteiramente na doutrina do fogo eterno, na letra mais do que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias. Ele combate os abusos engrendados pelo egoísmo, a cupidez e a ambição. Mas quem ousaria proibi-los e deles declarar-se vencedor? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a, consolidando-nos no caminho do bem, que é, aliás, o homem sensato que ousaria adiantar que um defeito do ortodoxo é mais repreensível aos olhos de Deus do que do ateu e do materialista? Eu coloco honestamente as questões seguintes a todos aqueles que combatem o espiritismo relativamente às suas consequências religiosas. Primeiro, qual é o pior dotado na vida futura? Aquele que não crê em nada ou aquele que, crendo nas verdades gerais, não admite certas partes do dogma? Segundo, o protestante e os cismáticos estão confundidos na mesma reprovação do ateu e do materialista? Terceiro, aquele que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas que faz todo o bem que pode, que é bom, que é indulgente para o seu próximo, leal em suas relações sociais, está menos garantido de sua salvação que aquele que crê em tudo, mas que é duro, egoísta e descaridoso? Quarto, qual vale mais aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs, sem a dos deveres da ortodoxia, ou a prática desses últimos, sem as da moral? Eu respondi, senhor Abade, as questões e as objeções que me haveis dirigido. Mas como vos disse inicialmente, sem nenhuma intenção pré-concebida de vos conduzir às nossas ideias e mudar vossas convicções, limitando-me a vos fazer examinar o Espiritismo sobre seu verdadeiro ponto de vista. Se não tivesseis vindo, eu não vos teria procurado. Isso não quer dizer que desprezemos vossa adesão aos nossos princípios, se ela deva ter lugar. Bem longe disso. Somos felizes, ao contrário, com todas as aquisições que fazemos e que têm para nós tanto maior valor quanto sejam livres e voluntárias. Não temos nenhum direito para constranger quem quer que seja, e teríamos escrúpulo em perturbar a consciência daqueles que, tendo crenças que os satisfazem, não vêm espontaneamente a nós. Nós dissemos que o melhor meio de esclarecer sobre o Espiritismo é estudando previamente sua teoria. Os fatos virão naturalmente em seguida e serão compreendidos, qualquer que seja a ordem na qual os conduzam as circunstâncias. Nossas publicações são feitas com o objetivo de favorecer este estudo. Eis a respeito o roteiro que aconselhamos. A primeira leitura a fazer-se é deste resumo, que apresenta o conjunto dos pontos mais destacados da ciência. Com isso, já se pode fazer dela uma ideia e se convencer de que, no fundo, há alguma coisa séria. Nesta rápida exposição, fomos levados a indicar os pontos que devem particularmente fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações, da maioria daqueles que julgam o que não compreendem, ou segundo suas ideias preconcebidas. Se este primeiro contato dá o desejo de sobre ele se saber mais, ler-se-á o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental.
destinado a servir de guia para aqueles que querem operar por si mesmo, como para aqueles que querem se inteirar dos fenômenos. Vem em seguida as diversas obras, onde estão desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo, e etc. Aqui a gente acrescentaria a Gênese, obras póstumas. E aí Kardec continua. A revista espírita é, de alguma sorte, um curso de aplicação pelos numerosos exemplos e os desenvolvimentos que ela encerra sobre a parte teórica e sobre a parte experimental. As pessoas sérias que tenham feito um estudo prévio, teremos prazer em dar verbalmente as explicações necessárias sobre os pontos que não tenham compreendido inteiramente. Muito bem. Então vamos lá, vamos voltar. Qual foi o argumento do padre? Por que o Espiritismo surgiu se o mundo existia antes do Espiritismo? Kardec foi levantando os argumentos, né? Como eu falei, temos os outros 2 vídeos anteriores, mais este vídeo. E ele fala assim, que sim, que antes das descobertas científicas o mundo também existia, mas o Espiritismo veio trazer outra lei da natureza, ou seja, uma lei que gera progresso no campo científico. E essa ciência veio provar a existência de seres extracorpóreos, ou seja, de seres que vivem fora do corpo, os espíritos, que enquanto no corpo há almas encarnadas, fora dele, espíritos. E aí ele coloca essa parte científica, depois ele coloca a parte moral. O que o Espiritismo pode trazer em termos de moral? Né? Quais são suas influências? Então aqui ele coloca, vejamos a influência moral. Então ele combate o materialismo, porque o materialismo é só a matéria, é só isso aqui, ele não crê em nada. E se a pessoa não crê, qual é a esperança dela? Como que ela vai passar dias difíceis? Como ela vai desenvolver a fé, a resistência moral, a resignação? Como que ela vai superar as suas dores e tristezas, sabendo que talvez nunca mais veja um ente querido? E aí o Espiritismo vem consolar e falar, não, está vivo. E aí ele prova, né, anteriormente pela ciência. E esse consolo e essa prova moraliza a cada um que se propõe a entender e a compreender o Espiritismo. E aí a gente vai vendo, como ele falou, a grandeza, a majestade e eu acrescentaria a misericórdia de Deus, porque assim o é. E aí ele coloca também o engrandecimento das ideias e ele vai colocando ali 4 pontos que vão engrandecendo as ideias. E ele deixa esses pontos para a reflexão do padre. Ele não desenvolve esses pontos, porque o padre está no mesmo nível intelectual dele, também tem conhecimento, e o padre tem condições de raciocinar por si só. Porque como Kardec bem fala, a fé raciocinada, ela nos leva à verdade que está dentro de nós, do nosso coração. Então que a gente não tenha uma fé cega, mas que a gente raciocine, que a gente pondere, que a gente modere. Em tudo a gente analisa na nossa vida, não é mesmo? Se eu vou comprar algo, eu faço uma pesquisa de preço, uma análise. Se eu vou vender, também analiso o mercado. Por que não no campo da fé eu também não raciocinar? Olha, eu acredito nisso aqui. Por que eu acredito? Qual é a lógica disso? Qual é a consequência? Isso aqui vai me ajudar ou não? E aí ele deixa aquelas 4 questões que a gente leu, né? A questão da vida futura, a questão do materialismo, a questão de a pessoa crer em tudo, mas não ser caridosa, ou não crer e ser, qual é melhor. E o que aos olhos de Deus é melhor? A prática das virtudes sem uma religião ou a prática das virtudes independente da religião. E a gente também deixa ao raciocínio de cada um essas questões. E é muito lindo como o Kardec fecha isso. Ele fala assim, que ele respondeu todas as questões que o padre trouxe. Que se o padre não tivesse chegado até ele, ele não teria ido. Por quê? Não é que ele não valoriza a fé, é que ele coloca, mas é porque há um respeito da doutrina espírita diante de todas as religiões.
diante de todas as expressões de fé. E como Kardec mesmo fala, se a pessoa está bem onde está, nós não iremos procurar. A pessoa, ela tem o livre-arbítrio, e isso faz parte da lei da natureza, e nós respeitamos como espíritas. Se a pessoa quer conhecer o espiritismo, é necessário que ela venha de forma espontânea, até mesmo porque, espontaneamente, ela vai estar aberta a um novo conhecimento, a um novo campo. Isso não quer dizer que ela tenha que se tornar espírita, isso quer dizer que ela está aberta a estudar. E estudando, ela vai se favorecendo e vai se engrandecendo com esse estudo. E se ela assim quiser, ela pode ficar e seguir o espiritismo. E se ela não quiser, ela tem total liberdade. Mais uma vez, o livre-arbítrio, não é? E isso é lindo, porque Deus não força ninguém a nada. Então, por que o espiritismo forçaria? Ou por que a gente acharia que somente nós, a nossa visão é a verdade única? Não, não é. Cada religião é uma verdade de Deus, e Deus está acima de todas, né? E cada um fica aonde se sente bem, onde se sente tranquilo, coerente, onde faz sentido para o seu coração. E aí ele vai colocando, né? Se a gente quer estudar o espiritismo, a gente começa por o que é o espiritismo. É por isso que o estudo aqui do nosso canal começou por este livro, porque é a recomendação de Kardec. Depois deste livro, nós não temos pressa, né? Perdão, a gente vai caminhando sem pressa, mas sem pausa. A gente poderá estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. E aí ele sugere também a Revista Espírita como um curso complementar de aplicação do Espiritismo, né? E aí a gente vai acolhendo as pessoas que já fizeram esse estudo e tirando as dúvidas de pontos que elas não compreenderam. Vejam que lindo isso, né? Esse respeito, essa ordem de cada ser, de cada aprendizado, conforme vai se construindo. E isso particularmente me encanta muito dentro da doutrina espírita, né? Se você quer ser consolado, nós te consolamos, nós te amparamos, mas você não tem a obrigação de estar aqui. Isto é uma decisão que cabe a cada coração e a cada verdade. Então, com essas colocações, nós encerramos o capítulo 1. Gratos pela atenção, pela colaboração, pela divulgação de vocês e rogando que Jesus sempre esteja conosco. Gratidão, paz e luz.